Vejo a alegria de escutarmos os nossos irmãos que darão seus testemunhos de gratidão a Deus. Então estejamos atentos e nos alegremos juntamente com todos eles. Victor? Graças e paz, irmãos. Primeiro eu queria dizer que eu estou falando em meu nome e também da minha esposa, que não pode estar aqui, está em casa cuidando dos nossos filhos que nasceram recentemente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Temos muitos motivos para louvar e agradecer ao Senhor, mas hoje, de maneira especial, queremos agradecê-lo pelo consolo e pelo cuidado demonstrado em nossas vidas através da Igreja de Cristo, desta igreja. No dia 15 de outubro, durante a realização de uma ultrassonografia de rotina, para acompanharmos a gravidez dos nossos gêmeos, fomos surpreendidos com a notícia que um de nossos filhos, o Tito, estava em situação de sofrimento e a gravidez deveria ser interrompida imediatamente. De lá, seguimos diretamente para a internação da minha esposa, que passou pela cesariana no dia seguinte. A experiência do parto foi bem diferente daquela que vivenciamos com o nascimento da nossa primeira filha, a Rebeca. Após o nascimento dos gêmeos, praticamente não pudemos conhecer os nossos filhos, que subiram rapidamente para a UTI neonatal. Os dias de internação dos nossos filhos foram bem extenuantes. Além do cansaço físico exigido pela rotina de hospital, pelo cuidado com a nossa filha de 3 anos, a amamentação dos meninos e as restrições da Marcele, que ainda estava recém-operada, havia todo o medo e as preocupações constantes com o estado de saúde dos nossos filhos. Mas hoje, eu e a minha esposa queremos agradecer a Deus por todo o seu sustento espiritual e por todo o cuidado com o Tito e com o Estevão. Mesmo em meio à nossa fraqueza e medo, jamais nos sentimos desesperados, pois a graça do Senhor nos fortaleceu. Após 20 dias de internação, quando o nosso filho Tito finalmente recebeu a alta, a médica-chefe da UTI pediu licença para a Marcele e perguntou o motivo por que ela percebia que a nossa família era de algum modo diferente. Ali a Marcele teve a oportunidade de falar do evangelho para aquela médica. Ambas se emocionaram, choraram e se despediram. Como eu disse, são muitos os motivos de gratidão ao Senhor, mas de maneira muito especial, eu e a minha esposa, queremos agradecer pelo amor demonstrado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Durante este tempo, nós jamais nos sentimos sozinhos. Foram muitas mensagens de encorajamento, orações, caronas diárias para que a Marcele fosse amamentar o Tito no hospital, enquanto eu cuidava do Estevão e da Rebeca em casa, pois o Estevão ele teve alta antes do Tito. Foram almoços e jantares sendo trazidos todos os dias no portão da nossa casa durante mais de 3 semanas, e até mesmo recebemos ajuda financeira para que pudéssemos contar com uma faxineira semanalmente. Cada um de vocês tornou o nosso fardo muito mais leve e nos constrangeu com o consolo e o amor de Cristo. Ao Senhor toda a glória por pertencer a esta família tão presente e amorosa em nossas vidas, a amada Igreja do Senhor Jesus. Nós amamos vocês e certamente guardaremos para sempre essa memória de gratidão em nossos corações. Amém. Então o testemunho da Ingrid, ela pediu para eu ler. Está nervosa? Bastante. Bom dia, igreja. Quero louvar a Deus nesta manhã de domingo
pois quero declarar que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Que esta verdade é mais nítida hoje do que foi antes em minha vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei uma Bíblia. Um versículo que me acompanha desde criança é Lucas 10, 42. Quando Jesus diz para Marta que Maria fez a melhor escolha, que era estar aos pés dele. Nos momentos mais difíceis de minha vida, eu clamava a Deus para ser como Maria, de poder desfrutar da presença de Jesus. Mas os terríveis problemas que vivi ao longo de minha vida me impediam de viver assim. Deus, de uma maneira especial, me encorajou a me ajoelhar e buscá-lo em oração mais de uma vez. Mas eu, em minha teimosia, não orava, pois estava com muita raiva. Até que um dia eu fiz uma brevíssima oração. Nesse tempo, outras pessoas me encorajaram a buscar a Deus, pois buscando seria abençoada. Passei pelo divórcio, foi um momento muito ruim para mim. Depois recebi o dinheiro da venda da casa. Esse dinheiro iria me ajudar bastante. Acabei investindo esse dinheiro no negócio. Infelizmente não obtive o retorno esperado, acabei perdendo tudo. Os meus olhos se abriram quando perdi tudo. Quando perdi tudo, vi que em Cristo eu tinha tudo. Ainda vivo com muitas lutas, e são muitas, de verdade. Porém, hoje tenho experimentado o cuidado de Deus de uma maneira maravilhosa. Domingo passado, após o culto, o pastor Fábio nos deu as orientações e uma folha com as palavras do pastor Jessé, que diz assim, em uma parte: o que justifica um testemunho não é necessariamente uma luta totalmente vencida. Um testemunho deve ser sobre a sustentação provida pela graça de Deus, seja numa luta vencida ou numa que perdura. Fale da sua dependência de Deus, seja qual for a situação. E é isso que declaro a todos vocês, para que o nome de Jesus, do Senhor Jesus, seja honrado. Ainda não obtive a plena vitória, mas a mais importante é a que disse no começo: Jesus é meu Salvador. Essa verdade é mais clara para mim como não tinha sido até então. E Ele tem me sustentado com seu amor até hoje. Que essas palavras venham a encorajar quem está passando por duras lutas. Ele está conosco, nunca nos abandonará. Deus nos abençoe. Amém. Patrícia Arsênios. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu sempre fiquei esperando um grande acontecimento para poder vir aqui testemunhar a minha gratidão. Eu achei que eu não ia chorar se eu fosse ler. Já faz alguns anos que desejo vir para a frente dizer a gratidão que sinto por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Mas era sempre coisas do dia a dia, uma provisão aqui, um livramento ali. Essas coisas que passam despercebidas muitas vezes. Porém, este ano eu resolvi que mesmo sem um grande acontecimento, porque a provisão de Deus é muito grande na nossa vida, né? Eu viria agradecer ao Senhor em público. Senhor, sou imensamente grata a Ti por todos os livramentos que deste a mim e à minha família. Para citar o Zé, uns 3 anos atrás, teve um acidente na estrada, voltando do trabalho. O carro ficou acabado, deu perda total. Porém, ele não teve um arranhão. Tive lutas, o Senhor me sustentou. Tive perdas, meu pai, minha mãe, meu irmão Alcino, meu irmão Rogério. O Senhor me consolou com seu grande amor. Tivemos uma pandemia que ainda não acabou. O Senhor nos livrou e tem nos livrado até aqui. Ficamos um tempo afastados da comunhão da igreja. O Senhor não deixou que a nossa fé fosse abalada. Agradeço, Senhor, por me capacitar e me sustentar até o término da minha faculdade.
que achei que não seria capaz. Agradeço por me dar uma parceira de oração, a qual batalha comigo sempre em oração nos dias maus e chora comigo de alegria nos dias bons. Mas agradeço principalmente porque, apesar de quem eu sou, o Senhor um dia me alcançou e me tirou do lamaçal do pecado através da cruz de Cristo. Senhor, por favor, aceita a minha gratidão. O versículo que sempre toca no meu coração é Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Obrigada, irmãos. Dando continuidade, agora a irmã Adriana Oliveira dará o testemunho para nós. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Eu pensei que chegar aqui seria fácil segurar a emoção, mas eu vou tentar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus com o Salmo 65, 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Sim, pois diante de minhas fraquezas e imperfeições, o Senhor, em sua infinita bondade e amor, não rejeitou minhas orações. O ano de 2021 vem marcado por um grande sentimento de gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pela vida, pelos aprendizados de cada dia, das oportunidades e de amadurecimento da fé. E em especial, nesse ano, o meu coração transborda de gratidão a Deus. É gratidão, é amor e especial de Deus em minha vida. Porque quando eu me ponho a pensar que há 6 anos atrás eu fazia as minhas súplicas ao Pai e pedindo a Ele que me desse forças e condições para que eu pudesse ajudar o meu filho em seu desejo de ser médico. E esse desejo eu sabia que morava no coração dele desde a adolescência. Nós somos de família simples. Obrigada. Nós somos de família simples, tanto eu quanto o pai do Matheus André. E ele é o primeiro médico da família, das duas famílias, e isso nos enche de gratidão e esperança. Foram anos em que não sabíamos se teríamos o recurso financeiro necessário para prover a formação. Mas, diante desse tempo, tivemos que fazer muitas escolhas e o Senhor nos sustentou, dando-nos condições e ajuda das pessoas da família para que pudéssemos honrar com os nossos compromissos. Em todo o tempo, as minhas orações foram e serão para que o projeto de Deus se faça na vida do Matheus, capacitando para a honra e glória do nome do Senhor. Que ele possa ser luz para as muitas pessoas em momentos muito difíceis. É tudo que peço a Deus. Para terminar meu agradecimento ao Senhor, gostaria de compartilhar o Salmo 9, 2, 3. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Em vós eu estremeço de alegria
e gratidão, Senhor. Cantarei vosso nome, ó Altíssimo. Obrigado, irmãos. Obrigado, Senhor. Melina Teixeira, compartilhe conosco. Bom dia, queridos. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã para dizer o quanto Deus é bom em todo o tempo e que seus planos são perfeitos. Em meio a tempos difíceis, é um período cheio de incertezas que nunca havíamos passado antes, Deus não estava ausente. E por essa razão não poderia deixar de agradecer o que Ele tem feito até aqui. Gratidão pela vida do nosso filho Gustavo, que chegou em nossas vidas em meio a uma pandemia e na semana em que sairíamos da fila da adoção. Mas como já havia dito, os planos de Deus são perfeitos. E Gustavo certamente tem sido um instrumento de Deus em minha vida, me mostrando quanto sou egoísta, acomodada e imperfeita. Sou grata a Deus pelo pai que meu esposo Márcio tem se tornado, me surpreendendo com sua paciência, amorosidade, amizade, compreensão, carinho e sua disposição na instrução e educação de Gustavo. Agradeço a Deus pelo meu marido, que me acolhe em meio às minhas lutas e aflições, e também pelo caminhar juntos na criação de nosso filho. Pela cura do Covid de minha mãe e seu esposo e de minha irmã. A Deus toda a glória por este ano. Tanto eu quanto Márcio completamos 10 anos em nossos trabalhos, sustentados por Ele. Ele tem cuidado de nós em cada detalhe, e é por isso e tantas outras coisas que deixo aqui para vocês, esse versículo para que nunca nos esqueçamos que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Graça e paz, irmãos. É a terceira vez que eu venho participando do culto de gratidão, mas deveria participar mais vezes. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Dou graças ao Senhor por suas misericórdias terem me alcançado no ano de 2001. Pelos anos vindo à igreja apenas com os 3 filhos pequenos, anos em que pude experimentar o cuidado de Deus e que me fizeram orar por meu esposo. E nesses anos fui entendendo que a vontade do Senhor se cumpre no tempo dele e não no meu. Meu esposo se entregou a Cristo em 2008, durante o acampamento de homens, o Dínamos. Louvo a Deus pelos irmãos que oraram e oram conosco sempre que compartilhamos nossas inquietudes e lutas, mas também se alegram nas vitórias de Cristo a nosso favor. Sou grata ao Senhor por cada lágrima, cada clamor que me fizeram estar mais próxima dele. Louvo a Deus por me ensinar a cada momento a importância da palavra, da fé, da oração, por me dar mansidão em tantos momentos difíceis e em outros que eu poderia desabar na descrença. Para esses momentos, o versículo é: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. 2 Coríntios 12, 9. Sou grata pelo consolo do Senhor com a perda da minha mãe em julho passado e por não ter permitido que ela viesse a sofrer. Sinto gratidão pelo Senhor me manter crendo na vitória em meio às lutas atuais, que são grandes. Enfim, louvo a Deus por ter sido resgatada um dia e me alegro hoje pelos 20 anos de conversão, de igreja e de caminhada com Cristo. E esse ano também estamos celebrando 25 anos de matrimônio, eu e o Alessandro. Um marido muito sábio. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses
1:6. Graça e paz a todos. Adriana Shibata, compartilhe conosco. Minha gratidão especial hoje é pela nossa igreja, por cada um que está sentado agora, me ouvindo, e também por aqueles que já estiveram aqui e por algum motivo hoje não estão mais. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Desde aqueles que ainda estão na barriga das mamães e que nos trazem a certeza do milagre da vida, até os mais idosos, que com seu testemunho de fé nos motivam tanto a perseverar. Obrigadas crianças, twins, teens, jovens, homens e mulheres. A presença de vocês me faz ter a certeza do cuidado de Deus por mim. Quando estou aqui com vocês, igreja, meu coração transborda de alegria e gratidão. Há 25 anos atrás, o Senhor me trouxe até essa igreja e tem sido um grande privilégio poder fazer parte dela. Louvo a Deus, porque foi aqui que entreguei minha vida a Cristo e me batizei. Conheci meu marido, me casei, tive meus filhos e agora tenho o privilégio de criá-los nos caminhos do Senhor, com a ajuda de vocês e ensiná-los sobre a importância do ser igreja para esta caminhada com Cristo. Quero dizer que amo a nossa igreja, amo a vida de cada um, com todos os seus erros e acertos. Eu sei, é bastante desafiador, mas em Cristo é possível e incrível. Que maravilhoso é viver o Evangelho com vocês. Dar e receber, amar e perdoar, compartilhar alegrias e tristezas e ver a fidelidade do Senhor em todas elas. Para mim, não há nada mais encorajador do que ver as gerações crescendo e famílias sendo formadas em Cristo. Ver aqueles que eram pequenos quando cheguei aqui se casarem e terem agora seus filhos. Deslumbrar tantos que vi nascer, entregando a vida para Jesus e serem batizados. Ciclos da graça do Senhor. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Obrigada, pastores, líderes, voluntários de ministérios, membros, irmãos, amigos, família de Cristo. Obrigada por permanecerem comigo, me suportando, me animando, me exortando, me amando e me deixando fazer parte da história de vocês. Obrigada porque aqui com vocês não me sinto só. E posso sentir de maneira palpável o imensurável amor de Deus por mim. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Edna. Graça e paz, igreja. Primeiramente, quero reforçar a ideia de que estar aqui na frente, testemunhando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, não nos torna diferentes de vocês. Peço então que não olhem para nós. Todos carecemos da graça e misericórdia do Senhor. E pela ação dele, temos experimentado o seu cuidado, não é mesmo? Por isso, estamos aqui para juntos rendermos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, que se agrada em fazer o impossível nas nossas vidas. Minha gratidão ao Senhor se deve por vários motivos. Vou citar apenas alguns. Há exatos 7 anos, eu estava neste mesmo lugar, dividindo com a igreja a experiência de ver meu filho Gustavo, aos 18 anos, ir cursar medicina na Rússia.
algo incrível. Foram anos desfrutando da bondade, graça, cuidado, proteção e sustento do Senhor. Quero agradecer imensamente a todos que nos acompanharam nesta jornada, de perto ou à distância. Deus os abençoe grandemente. Suas ações e orações foram motivo de não desanimarmos. E hoje tenho a grata satisfação em dizer que ele está de volta, formado e prestes a entrar no mercado de trabalho, servindo a Deus através desta profissão. Glórias ao Senhor. Há 2 anos atrás, passei pela mesma experiência, agora com a minha filha Vitória, que aos 18 anos foi morar fora para cursar fonoaudiologia, aqui mesmo no Brasil. Pura bondade do Senhor. Mas isso não me impediu de sentir a dor do afastamento temporário. Temporário mesmo, porque logo veio a pandemia e ela voltou para casa. As aulas passaram a ser online. Foi um período em que nosso relacionamento, que já era bom, ficou ainda melhor, mais estreito e amoroso. Era Deus agindo. Não demorou muito e vimos novamente a sua mão poderosa. Usou pessoas que deram a ela a oportunidade de trabalhar na área, fazendo com que já adquira experiências que serão importantíssimas para o seu currículo depois. Como Deus é bom! Quanto a mim, Ele não tem agido diferente. Tem me surpreendido nas diversas áreas da minha vida, inclusive na profissional, abrindo portas antes inimagináveis. A Ele toda a minha gratidão. Embora tendo enfrentado um divórcio há 3 anos, não deixei de perceber o cuidado de Deus sobre a minha família. Meus filhos e eu temos sido grandemente abençoados. Irmãos, através das lutas, Deus tem me feito acreditar cada vez mais que tudo posso naquele que me fortalece. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém? Milene quer que eu leia. Graça e paz. Sempre tive vontade de participar desse momento, mas tinha receio de expor algumas questões pessoais. Porém, hoje, diante da igreja, quero expressar minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Há praticamente 17 anos estou nesta igreja. Mesmo durante 4 anos vivendo entre Goiás e Bragança, meu coração sempre esteve conectado com vocês. Algumas vezes por videochamadas e até mesmo visita na cidade de Anápolis, onde morei, além das inúmeras orações da igreja. Confesso que por muito tempo senti um vazio no coração. Mesmo estando na igreja desde criança, tendo avô pastor, meu enganoso coração me fazia duvidar das promessas de Deus em minha vida, mesmo com um bom emprego, uma boa casa, uma linda filha, e o casamento não era capaz de suprir este vazio. As lutas constantes para suprir a carência de pais separados, criar um irmão mais novo, cuidar da mãe que sofria por depressão e trabalhar desde os 11 anos de idade me causaram revolta e vivia diversos conflitos dentro de mim. Além disso, meu pai foi assassinado e passei pelo divórcio que jamais desejei. Foram 26 anos ao lado de um homem que amei. Quando menos esperava, tive que aprender a lidar com os piores sentimentos que uma mulher gostaria de passar. Rejeição, humilhação, vergonha, raiva, tristeza, que chegou ao ponto de desejar a morte. Nenhum tratamento terapêutico foi capaz de tirar essa dor, que na época chegou ao ponto de me fazer perder 20 quilos. Diante deste meu sofrimento, não notava que minha filha também estava sofrendo e passava por conflitos semelhantes aos meus. Em novembro do ano passado, passei por uma cirurgia de mama com suspeita de câncer, porém, pela graça de Deus, o resultado da biópsia foi negativo. Eu vivi nos últimos tempos os piores momentos da minha vida. Todavia, comecei a perceber que Deus queria tratar meu coração através do sofrimento. Por meio das orações dos irmãos, fui percebendo que Deus nunca me havia abandonado.
Deus sempre provou o seu amor por mim e por minha filha pelo companheirismo da igreja. Não há palavras que possam expressar tamanha gratidão pela liderança do Celebra Teens. Caronas, rolês, pijamadas e principalmente as orações. Gratidão pela vida do pastor Mateus e Olívia, pastor Victor e Marcele, Guto e Noemi. Cada vez que vejo minha filha servindo ao Senhor na igreja, meu coração explode de alegria. Louvo a Deus por ela pertencer ao Senhor. Aliás, foi em um culto gratidão de 2018 que ela entregou sua vida a Jesus como seu Salvador. Louvo a Deus pelas minhas irmãs de oração, as Evas. Elas sabem quem são. Pela caminhada nesse tempo tenebroso que passei. Louvo a Deus pelas irmãs Dilmar e Luciana, que são de outra denominação. Louvo a Deus pela vida da Daniela e Josiane, que foram instrumentos de Deus para mudar minha rotina, me fazendo ocupar meu tempo com coisas importantes e me proporcionando muita alegria. Aos poucos, sinto que Deus está me restaurando e preenchendo meu vazio com seu amor, aumentando minha fé, me proporcionando intimidade com minha filha amada. Agradeço a Deus pelas ministrações dos cultos da igreja. Minha gratidão ao pastor Gessé e Patrícia, pastor Fábio e Priscila, pelo cuidado que tiveram conosco em ouvindo, orando e me instruindo na palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela igreja, por cada irmão que me encorajou a sair do abismo emocional, me apontando a direção para a dependência do Senhor. Agradeço também pelo privilégio de servir ao Senhor no próximo ano na liderança do Celebra Confluir, pela minha filha no Celebra Teens. Que o Senhor, com sua misericórdia, nos capacite ao melhor e para a sua glória. Hoje entendo que, de fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Nenhum sofrimento foi em vão, como disse a escritora Elizabeth Elliot. Tempos difíceis chegam a todos. Momentos de dor e aflição têm o potencial de devastar e destruir nossa vida ou de ser o caminho para a gratidão e alegria. Hoje decidi agradecer. Seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundâncias, alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Amém. Deus abençoe. Irmã Virgínia Rodrigues, compartilhe conosco. Graça e paz, amada igreja. Bom dia a todos. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12, 12. Mais ou menos em 2005, eu fui diagnosticada com a doença de Graves, que é uma doença da tireoide que causa o hipertireoidismo. Durante as gestações do João e do Lucas, a doença de Graves deu uma trégua. Entretanto, pouco tempo depois dos partos, o hipertireoidismo voltava com força total. Eu não me lembro de ter passado tão mal na minha vida como naqueles períodos. Tive que voltar a tomar uma alta dose de Tapazol e Propanolol. E o endocrinologista me explicou que eu tinha de tomar o iodo radioativo e ficar 3 meses longe dos meus filhos, por causa da radiação. Eu só chorava e orava, mas o Senhor me concedeu a bênção de não precisar fazer o iodo radioativo naquela época. Em meados de 2018, eu passei mal e fui hospitalizada por alguns dias. Por conta disso, fui até o INCOR e o meu esposo aproveitou para fazer um check-up também, descobrindo um sério problema cardíaco. No final de 2020, me lembro que era uma sexta-feira, deve estar fazendo mais ou menos um ano. Um grande abatimento tomou conta de mim, pois eu estava muito preocupada com a saúde do meu esposo, que não estava bem.
fui na casa da Viviane Machado, onde pude contar com o acolhimento, orações e conselhos dela e do Eduardo. Eles nos acompanham nas lutas, nas grandes lutas que nós passamos durante todo o período do nosso casamento, desde o aconselhamento que nós tivemos para casar. Ele me deu um conselho que eu jamais esquecerei. Prestem muita atenção no conselho. Você deve orar pelo seu marido, mas também deve orar por você mesma, para que o Senhor te sustente e te fortaleça no dia em que seu marido não estiver bem de saúde. Assim deve ser o casamento. Esse conselho serviu, serve e servirá para mim, mas serve para você também, no seu casamento, um sustentando o outro no Senhor. Na manhã seguinte àquela preciosa conversa, eu tive retorno na minha ginecologista para levar os meus exames de rotina. No ultrassom da tireoide foi detectado um nódulo com características de malignidade. A doutora me alertou sobre os riscos daquele nódulo e do câncer da tireoide. Ela me encaminhou com urgência ao endocrinologista e me aconselhou a tomar providências urgentes ainda naquela semana. Nós estávamos atravessando uma fase desafiadora naquela época na nossa casa. E como o irmão me aconselhou, eu precisava ser forte. Não era um bom momento, não era um momento adequado para eu também ficar doente. Eu chorei desesperadamente, de medo de ter que fazer uma cirurgia, de medo de ter que fazer o iodo e de medo de ter que ficar longe do Marcos e das crianças. Eu confesso que eu fiquei apavorada e chorei e orei o final de semana inteiro. Na segunda-feira, eu acordei mais calma e durante aquela semana o Senhor me fez experimentar a paz que excede todo entendimento. Nada é coincidência, irmãos, mas era essa canção que o Braga cantou que eu cantei no final de semana. E durante aquele período, Deus me pegava pela mão e me fazia submergir, respirar e voltava, submergir, respirar e voltava. Eu pensei, ok, Senhor, se o Senhor permitiu tudo isso, é porque o Senhor está no controle da minha vida. Tem o controle de tudo e vai cuidar de tudo. Se eu tiver que passar por tudo isso, eu vou passar nos braços de Jesus, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Então eu me conformei, entreguei e confiei. Marquei rapidamente com o endócrino e com o cirurgião de cabeça e pescoço, que me encaminhou com urgência para São Paulo para fazer a punção da tireoide. E eu consegui um horário para fazer a punção no dia 23 de dezembro de 2020. No dia da punção, eu estava muito tranquila e convicta que o Senhor cuidaria de mim e da minha família. Ao fazer a punção, a médica encontrou mais 2 nódulos e já aproveitou para fazer a punção nos 3 nódulos. O resultado ficaria pronto somente no dia 5/1 de 2021. E eu passei o final de ano na total dependência do Senhor. Recebendo o resultado da punção, levei no cirurgião e os 3 nódulos eram benignos. Para a honra e para a glória do Senhor, que fez mais esse milagre em mim. Que gratidão imensa no meu coração. Daqui para frente, anualmente, os exames de hormônios e ultrassom da tireoide. Eu terei que fazer somente os exames de hormônios e ultrassom da tireoide apenas para controle, pois não há indicação para cirurgia nem para o iodo radioativo quando os nódulos são benignos. Já estou sem o tapazol
há um tempo, pois o hipertiroidismo entrou em remissão, também para a honra e a glória do Senhor. Querida igreja, em todos os momentos desafiadores que passei ao longo desses anos, sempre pude contar com o apoio dos nossos pastores, sendo aconselhada, apoiada e acolhida. Se você não tem o hábito de buscar a orientação dos pastores nos momentos mais desafiadores da sua vida, eu te encorajo a buscar, pois isso me ajudou muito a colocar minhas esperanças na verdadeira rocha, que é Cristo. A comunhão da igreja também me ajudou muito. Minhas parceiras de oração, Elisângela e Jusileia, minhas amigas de caminhada cristã e as famílias da igreja com as quais convivemos. Deus usou cada uma dessas pessoas. Portanto, busque sempre a comunhão no corpo de Cristo, pois é o lugar onde abençoamos e somos abençoados. Encerro meu testemunho glorificando a Deus pela sua obra na minha vida. Louvo a Deus por essa igreja que possui um papel central na minha vida e na vida da minha família. Deixo um versículo para a igreja que esteve no nosso convite de casamento, há quase 16 anos atrás. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmo 33, 22. Irineu. Olá, amada igreja, bom dia. Já estive aqui em outros momentos e confesso que é um tanto difícil. Acho que foi por isso que eu trouxe a minha esposa para ficar ao meu lado. O que temos a relatar não são coisas extraordinárias para compartilhar com os irmãos, mas o que queremos é mostrar o quanto Deus tem sido gracioso e misericordioso na vida da nossa família. A nossa vida tem sido cheia de significado e de alegria diante de Deus e desta igreja local, nas coisas ordinárias e corriqueiras, as coisas simples e comum. Tem feito da nossa vida, da vida da minha família, ser cheia de graça e da misericórdia desse Deus maravilhoso. Começamos a fazer parte dessa igreja há pelo menos uns 25 anos, quando ainda era lá na Pires Pimentel, e ali passamos por momentos de acolhimento, exortação e adaptação. Já no prédio da Nipo, começamos a olhar para a nossa igreja e perceber que precisávamos, como comunidade, servi-la. E assim foi, carregando cadeiras nas tardes de domingo, preparávamos o salão para o culto da noite. Era o Espírito Santo de Deus nos colocando em nossos corações o que é ser uma igreja. Depois, ajudar a organizar a escola bíblica dominical, sob a orientação do pastor Gessé, definindo currículos, mobilizando irmãos como professores e também ministrando aulas. Foi um período maravilhoso, caminhando com essa igreja, que nossa família também começou a ser formada. As atividades, os serviços aumentaram com a mudança da igreja para o prédio aqui no Jardim do Lago, seja na escola bíblica dominical, servindo no berçário. Vimos também nascer o Ministério do Café e ali poder também servir essa igreja. Fui convocado por esta amada igreja a fazer parte do conselho, doando do meu tempo, junto com outros irmãos também, a zelar pelas atividades da igreja. Depois também fazer parte da diretoria desse conselho, crescendo como cristãos em uma comunidade que nos apoiava constantemente em tudo o que precisávamos. Tivemos também o amparo e orientação como família. Construímos a nossa casa, saímos do aluguel, tivemos o sustento necessário
para proporcionar escolas para os nossos filhos. E mais do que isto, essa comunidade sempre esteve junto na educação cristã dos nossos filhos. Uma grande alegria foi poder abrir a nossa casa para servir como classe bíblica dominical. Que privilégio receber por vários domingos pelas manhãs irmãos e aprender e ensinar a palavra de Deus. Participávamos das reuniões de pequenos grupos e logo entendemos que Deus também nos chamava para sermos líderes dessas células, depois Koinonia e hoje denominada Conexão. Gratidão também por presenciarmos em nossa casa muitos momentos de comunhão, onde aprendemos a amar e orar junto pelos irmãos. Outro privilégio foi participar do Ministério de Casais, recepção, e perceber o quanto Deus tem sido gracioso na vida da minha família e nos tem abençoado. Também podemos participar com os irmãos do Celebra Confluir, onde doamos um pouco do nosso tempo para aprender a se relacionar. Como não ser grato a esta igreja por tantas coisas que tem nos ensinado e capacitado a compreender o que é uma verdadeira igreja, louvado seja Deus por isto. Deus também nos proporcionou para que os nossos filhos crescessem debaixo da sua palavra por meio de irmãos que se doavam o seu tempo para ensiná-los desde a tenra idade na escola bíblica dominical e hoje adultos firmados na palavra de Deus. Os anos passam e no dia a dia crescemos com essa comunidade chamada Igreja de Cristo, amando, servindo uns aos outros. Somos gratos a Deus por nos proporcionar esta caminhada junto com essa igreja. Obrigado a cada um de vocês que também compreendeu que a jornada cristã é paulatina, se desenvolve aos poucos e que, como nós, pelo poder do Espírito Santo, pode perceber o sustento gracioso de Deus em nossa jornada por meio dos dons que Ele distribui a essa igreja. Louvado seja Deus por isso. Obrigado. Bom dia, amada igreja. Essa parte que eu vou falar é um adendo em tudo aquilo que o Irineu já falou. Logo que iniciou o mês de novembro, devido ao culto de gratidão, senti-me incomodada a relatar publicamente o quanto Deus agiu de forma extraordinária no ordinário nesses últimos 2 anos. Primeiramente, sou grata por Ele ter cuidado de mim e de minha família nesse período de pandemia, pelo trabalho que não faltou e por me proporcionar um ano de muito conhecimento na área profissional e principalmente na vida espiritual. Desde março do ano passado, comecei a leitura da Bíblia na íntegra, através de um devocional fornecido por uma amiga. E quando fui ler o livro de Levítico, que antes parecera chato, ganhou vida e fez todo sentido naquela situação onde se falava tanto em cuidados de higiene pessoal e isolamento. Assim, as narrativas bíblicas foram se construindo de forma harmoniosa e surpreendente através desse estudo diário. Isso continua por esse ano e alguns livros já foram lidos 2 vezes. E assim pode concluir a leitura da Bíblia na íntegra, juntamente com a reflexão diária e conhecer a linda história do povo de Deus e seu operar na história da salvação. Nesse tempo, houve muitos desafios, choros, noites mal dormidas, medos, inseguranças, neuroses, mas eu sabia que Deus estava no controle e tudo isso iria passar, independente do tempo que levasse, pois Ele é o Senhor do tempo e tem um propósito para tudo. Agradeço imensamente por esse ano sabático,
o qual pude cuidar melhor da minha saúde e superar alguns desafios. O Senhor já tinha planejado esse tempo de descanso, coisa que eu jamais imaginei. E com isso eu afirmo, Ele sabe o que é melhor para nós. Confie e descanse nele. Afirmo, a melhor opção é sempre abrigar-se nele. E é assim que seu coração possa sempre correr para os braços de Jesus. Independente da aflição, deixe tudo aos pés da cruz e espere pelo seu operar na sua vida. E não deixe de ter um relacionamento diário e constante com aquele que nos deu vida e derramou o seu sangue por nós. Para terminar, deixo o versículo que está em Colossenses 2, de 6 a 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tayara. Bom dia, irmãos. A escudeira veio junto para me segurar se eu cair, né, Loli? O testemunho é meu, mas a história sempre é sobre Jesus, meu amigo, meu Salvador, Redentor e meu Senhor. Posso dizer que esses últimos 2 anos foram desafiadores, mas eu e minha casa encontramos na palavra de Deus uma forma corajosa e feliz de se viver. Em Salmos 33, 20 diz: dependemos do Eterno, Ele é tudo o que precisamos e mais. Nosso coração transborda de alegria quando tomamos para nós seu santo nome. Ama-nos, ó Eterno, com tudo que tens, e em ti está a nossa esperança. Em fevereiro deste ano agitado, tive a honra de viver com a Manu a confissão de Jesus, seu Senhor e Salvador, seguido do comentário mais doce após a sua oração. Tia, senti uma coisa tão gostosa, uma paz, como se o tempo parasse e uma plenitude entrasse dentro de mim. Sorri com todo o meu amor e pude presenciar uma criança de apenas 11 anos ser visitada pelo Espírito Santo. Aleluia! Houve festa no céu e festa lá em casa. Em abril, passei por uma cirurgia que por muitas vezes fora adiada. Um diagnóstico complicado, um nódulo estava num lugar de risco. Estávamos com dúvidas se devíamos ou não fazer a cirurgia. Não tínhamos paz para avançar. Neste meio tempo, oramos, clamamos, choramos pela boa mão do Senhor, que é poderoso para resolver qualquer dos nossos problemas. Passado 1 ano, voltamos ao médico com exames refeitos e recebemos a grata notícia, somada à cara de espanto do médico em ter que reconhecer que os nódulos haviam desaparecido. E não mais precisaria ser submetida a uma cirurgia de risco. Dei glória a Deus do tamanho da minha felicidade. E vim de São Paulo a Bragança louvando a nosso Deus que faz milagres nos dias de hoje. Minha recuperação foi muito tranquila, feliz. Deus cuidou de tudo. Minha família cuidou de mim, mais uma vez. Minha casa se alegrava com a minha recuperação. Já era a hora de viver do jeito mais normal possível. Irmãos, apesar do momento caótico que vivenciamos, não podemos esquecer a soberania do nosso Deus. E Ele é um Deus intencional. Transforma todo mal em bem. Tenho certeza que nunca tivemos tantas oportunidades de ser farol como neste tempo. Sou grata a Deus pelas inúmeras oportunidades de orar em meu trabalho, ler a Bíblia, consolar e, apesar de minha condição pecadora, ser usada por Deus. A verdade é que tínhamos paz para nós e para dividir com quem precisasse. Todos nós perdemos alguém. Esta abriu a outra metade do ano. Em julho deste ano era a nossa vez de ser surpreendidos pelo Covid.
Todos os mais próximos ficaram doentes, 10 pessoas de uma vez. Cada um reagiu de uma forma. A maioria se tratou em casa e ficou bem. Glória a Deus por isso. Mas era um outro episódio. Cheguei no limite e tive que ir para o hospital para um tratamento delicado. Internada, um dia no quarto, na madrugada fui para a UTI. Neste segundo, eu não falava, não me mexia e respirava com muita dificuldade. Realmente eu achei que eu ia morrer. Apesar da ideia de morte me rodear, não foi ela que me assustou. Eu temia mesmo era o tal do tubo. Não queria me submeter à perca de consciência. Neste estado, fui informada por uma das médicas que eu estava muito ansiosa, com a respiração curta e agitada. E a mesma, um pouco rude, me informou que eu seria entubado caso eu não melhorasse. Apesar da frieza e do terror, isso me levou para o colo do Pai, com uma oração, não, na verdade foi um clamor, o mais sincero da minha vida. Senhor, se quiser me levar para junto de Ti, seja feita a Sua vontade, mas cuide do coração do meu marido, mãe, da Manu, do Fred, da Aurora, do vô, da avó, sogro, sogra e demais familiares, para que eles não se desfaleçam de tristeza e continuem na fé. Após este clamor, certamente movida pelo Espírito Santo, me recordei de ter tido promessas que ainda não haviam acontecido. Supliquei: Senhor, se eu morrer hoje, como ficam essas coisas, essas promessas? Também movida pelo Espírito, lembrei de todos os milagres da Bíblia. E para quem me conhece sabe que a minha memória não é lá aquelas coisas. Mas tudo veio na minha cabeça como se fosse por um chip. A cura dos leprosos, da mulher do fluxo, do cego, paralítico, a mulher estéril, até a ressurreição de Lázaro. Na presença de Deus eu pedi somente por um toque. E a presença dele era muito forte. Lembrei também que o Senhor não muda, que é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Se Ele quisesse, poderia me curar. Reconheci que não precisava de remédios, nem de médicos ou daquele hospital. Quando terminei esse clamor, a atmosfera do meu quarto mudou. O tempo corria devagar. Meu quarto foi tomado pela presença de Deus de uma forma maravilhosa. E senti o dedo tocar na minha cabeça. Eu olhava para os lados, não tinha anjos, não tinha brilho, mas tinha aquele dedo na minha cabeça. Fiquei em dúvida se estava sendo curada ou se Deus estava me levando. Assim como Jesus, no 3º dia de UTI, eu literalmente ressuscitei. Voltei a me mexer, falar e falar bastante, e a respirar novamente. O pulmão estava limpo. E já comecei a pedir para o Johnny levar as coisas para o hospital. Bíblia, meditação, caderno de oração, presentes para a enfermeira e mais um monte de coisa. Deixei ele bem doido, coitado. Após aquela experiência, muitas coisas poderosas ocorreram naquela UTI. Conversava com as pessoas que cuidavam de mim e testemunhava o que tinha ocorrido. Agradeci a Deus por estar ali. Tive a compreensão perfeita de que aquilo era uma batalha entre o bem e o mal. O Covid e o mal, claro. O Senhor me despertou e revelou coisas tremendas. Eu estava ali para despertar a fé e renovar essas esperanças. As minhas, a dos médicos e de toda a equipe. E eles estavam muito deprimidos, cansados, espiritualmente esmagados. No 5º dia de UTI eu já estava ótima. Ouvi alguma coisa sobre eu ter alta. Não havia quarto para minha transferência e eu não saí da UTI por mais 2 dias. Entendi que Deus me queria ali para orar e guerrear por aquelas pessoas. Apesar dos quartos de UTI terem um bloqueio de som, de uma forma milagrosa eu também ouvia tudo. Os médicos discutirem os casos, quem morreu, quem entubou. Ouvi os nomes. Havia uma estranheza, porque eu comentei que ouvia e eles falavam, isso não é possível. Mas entendi que precisava estar ali.
Também fiquei feliz por conseguir fazer uma chamada de vídeo clandestina com muitos cúmplices ali da UTI para minha avó e para o meu avô. Eles não sabiam que eu estava na UTI. Eles estavam num outro quarto e não era na UTI. Nesse vídeo chamada, tive a minha última conversa com a avó. Achei que ela fosse se fortalecer, pois eu estava na UTI. Fiquei mais 2 dias, imbuída deste propósito, louvar e levar o amor de Deus aonde quer que eu estivesse. Saí no domingo, dia 8. Pude estar com Johnny no Dia dos Pais e ali há tempo para o aniversário da minha mãe. Foram muitas demonstrações de carinho por parte de amigos e família. Agradeço imensamente todos os que oraram. Que Deus retribua. Minha gratidão especial vai para o meu marido e minha mãe, que guerrearam esta batalha com muita intensidade em oração e pranto. E para encerrar, talvez o pior e o melhor. Pior porque a saudade é terrível. A avó era minha segunda mãe. Mas na mesma proporção da dor veio o consolo e a gratidão por ter tido uma avó espetacular, uma mulher de fé 100% dedicada à sua família e que amava orar. Agradeço por essa sublime lição, querida Leninha, que vencemos todas as batalhas de joelhos na presença de Deus por meio da oração. Obrigada.